muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque e esta é a minha neta Liz Melo Septimo. Dê um alô, Liz. Oi. Tudo bem? O que é que você quer falar para eles? Oi, gente. Pode falar mais alto. Oi, gente. Oi. Ela já está indo para casa e ela está se despedindo nesse início da nossa live, tá bom? Então, meus irmãos, seja muito bem-vindo. Um beijo do vô. Vai lá, dê tchau. Mande um beijo para as pessoas. Beijo. Pronto, vá lá com sua mãe. Então, amados irmãos, hoje nós estamos abordando a segunda parte do tema Considerações sobre a Reencarnação. Esse tema vem de O Livro dos Espíritos, hoje é a parte número 2, vem de O Livro dos Espíritos, capítulo 5, onde Kardec intitulou Considerações sobre a Pluralidade das Existências. E hoje esse é um item, não é uma pergunta ou resposta, mas sim só considerações de Kardec, e é o item 222 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade na parte 2, de onde paramos na semana passada. E aí, para que nós possamos considerar, eu vou trazer as 6... Ao vivo tem disso, né? Tem disso também. Nós vamos trazer as 6 considerações que Kardec aborda para daqui ele poder trabalhar cada tópico. Então vejamos o primeiro, vamos fazer de forma rápida, já que cada um deles será explorado, né? Fica aí. Primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas independente das ideias que a educação lhe fez adquirir? Segundo tópico que Kardec questiona, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em idade jovem revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante toda a vida. Olha que interessante. Terceira indagação que Kardec faz, que a gente passou na semana passada. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas e que noutros não existem. Quarta indagação. Donde em certas crianças um instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Quinto tópico, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? E por último, a sexta indagação, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos de um menino tentonte, recém-nascido, ou seja, uma pessoa primitiva, e o educarmos nos nossos melhores liceus, nas nossas melhores escolas, faremos dele algum dia um Newton? Então, em cima destas indagações que Kardec nos traz, vamos agora adentrar na parte 2 com relação às respostas que o próprio Kardec traz ou considerações que ele apresenta para cada uma destas indagações apresentadas por ele. Então, a primeira coisa que ele vai trazer, olha que interessante, qual a filosofia ou teosofia, né, ligada à religião, capaz de resolver estas questões, estes problemas? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque Kardec, quando começou a ser apresentado às mesas falantes, às reuniões mediúnicas, ele percebeu, pelo nível de perguntas apresentadas e pelo nível de respostas mais ainda profundas, grandes questões filosóficas da humanidade que despertou tantos filósofos, tantos cientistas na busca de respostas. Então, ele questiona qual a filosofia ou área da teosofia capaz de resolver esses problemas. Eu gostaria, inclusive, hoje, que você que está nos assistindo, se desejar,
deixar alguma pergunta ou alguma observação relacionada ao tema, considerações sobre as reencarnações, a importância disso ou provas disso, por gentileza, compartilhe aqui que nós iremos compartilhar. Continua ele. É fora de dúvida que as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Né? Então a gente vai encontrar espíritos parecidos, mas muitos de nós somos diferentes. Fruto das diversas experiências reencarnatórias que já tivemos. Nós não nascemos totalmente em branco. Nós temos um passado, nós temos uma história. E aí ele joga questionamentos filosóficos, né? Por exemplo, se são iguais, por que entre eles tão grande diversidade de aptidões? Ou seja, usando do princípio materialista, ou até, Tigrão, vem cá, ou Tigrão, nosso querido amigo, olha aqui ele, querendo participar da live, né? Você fica quieto hoje, tá bom? Você tem ficado tão quietinho. Fazer ao vivo dá nisso, né? Ainda mais ao vivo, ao ar livre, né? Já que nosso entardecer espírita sempre é assim. Então, se você partir da premissa de uma crença materialista, onde não sobrevive nada ao corpo, que o espírito, ou existe algo que nasce, espírito não, porque o materialista não acredita em espírito, mas que ao nascer eu venho sem experiência e vou morrer e essa experiência vai acabar. Só é matéria. Ou espiritualista, não reencarnacionista, vai acreditar que o meu espírito foi criado no momento em que eu nasci e ele vai viver depois, ele nunca mais retorna. Então, pensando nisso no espiritualista não reencarnacionista, a questão que Kardec traz é: porque há diversidade de aptidões, já que os espíritos nunca tiveram experiências anteriores. Essa filosofia ou essa teosofia não consegue encontrar respostas, explicações para tais indagações. Continua ele falando o seguinte: vai se dizer que isso depende do organismo, ou seja, colocando o meu corpo físico como elemento de distinguir as diversas ou diferentes aptidões entre dois seres, que às vezes nascem no mesmo lar e têm a mesma educação. Então, não tem justificativa. Continua ele. Mas então, a gente se acha na presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Aquela que acredita que eu nasci simples, sem experiência anterior. O homem seria então uma simples máquina, ou seja, eu depender do meu organismo. Um joguete da matéria deixaria de ter a responsabilidade pelos seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Então, ele está argumentando em cima de uma teoria que pensa que a diferença das aptidões que nos encontramos vem do nosso organismo, um organismo mais adequado, mais apropriado à evolução e um outro mais sofrido, menos adequado. Outra consideração que ele faz: se os espíritos ou se as almas são diferentes, é que Deus as criou assim. Então, isso é um outro pensamento. Eu sou diferente de você porque Deus me criou desse jeito e Ele lhe criou desse jeito. E essa diferença pode ser tão gritante, e aí ele comenta: neste caso, porém, por que a inata superioridade concedida para alguns, para algumas criaturas? Deus seria injusto? Deus ama mais a uns do que a outros? São indagações que ele vai fazendo para colocar por terra abaixo algumas crenças que nos deparamos para justificar, trazer respostas às diferenças que encontramos entre nós seres humanos. Todas elas sem considerar a tese reencarnacionista que o Espiritismo apresenta e que outras doutrinas reencarnacionistas apresentam. Olha que interessante o contraponto que ele faz. Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus?
e ao amor que ele tem igualmente por todas as suas criaturas? Você provavelmente deve estar dizendo, claro que não. Aonde estaria o infinito amor, a justiça de Deus, perante dois seres com um com tanta opulência material, de saúde, familiar, e um outro abandonado, doente, sem condições financeiras? Aonde estaria Deus aí? Pondera agora Kardec o seguinte: então vamos admitir ao contrário, que há uma série progressiva de existências anteriores para cada alma, e aí tudo se explica, com certeza. E por conta dessa série progressiva de existências anteriores, é que nós tanto progredimos, como, dependendo de como vivemos nas nossas existências anteriores, já que todas são solidárias e estão interligadas, plantios ou atos, palavras, pensamentos, a forma de eu viver de uma existência, se ela for saudável, eu vou trazer colheitas, consequências para a próxima ou próximas. Mas se estas sementes, ou se estas palavras, esses pensamentos, estes comportamentos não forem adequados, a minha colheita não será boa. As consequências não serão agradáveis. É a lei de causa e efeito funcionando. Então ele vai dizer isso. Então vamos admitir ao contrário, que há uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e aí tudo se explica nessas diferenças, inclusive nas felicidades que podemos ter, como nos problemas que podemos estar passando. Problemas estes que às vezes não se deram origem nesta existência. Alguns sim, mas outros às vezes não se deram origem na existência atual. E aí continua Kardec. Ao nascerem, trazemos nós, seres humanos, a intuição do que aprendemos antes. A gente traz algumas coisas que são justamente as aptidões, e às vezes elas se expressam, às vezes não. Às vezes são as facilidades que temos para lidar com situações que nunca tínhamos presenciados. Ou, apesar de 2 pessoas, 10 pessoas passarem pelo mesmo treinamento, umas têm mais aptidões, mais facilidades de assimilar aquele conteúdo, de colocar em prática do que outros. Se dá pela diferença de existências anteriores. Então, são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que eles já tiveram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. E aqui eu me lembro do saudoso irmão da catequese de Santo Tomás de Aquino, onde ele, como um apóstolo, um transmissor, ele colocava no quadro de giz a linha da vida e colocava a nossa linha crescente de progresso, porque a catequese de Santo Tomás de Aquino é também reencarnacionista, com ideias muito parecidas com a da doutrina espírita, e fala de progresso espiritual. Fala também que não regredimos, mas sim podemos estacionar, podemos cair, para depois se levantar e progredir. Então, tudo isso vai ser fruto das experiências da vida atual, acrescida das experiências das existências anteriores. E quanto mais estivermos afastados de nosso ponto de partida, mais teremos progredido. Quantas existências já tivemos? Aí vai depender da nossa teimosia ou do nosso desejo de evoluir. Tudo depende de cada um de nós. Olha que interessante isso. Então, continua ele falando assim, Kardec nesse item 222. E eu deixo aqui, vou falando, né, para você que está nos assistindo, se quiser trazer alguma consideração ou alguma pergunta relacionada a estas considerações sobre as
pluralidade das existências, sobre as reencarnações, fique à vontade. Se eu souber, procurarei responder. Então Kardec fala assim: as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo, a maturidade, a experiência. Olha que interessante isso. Quando ele fala alma, segundo Kardec define, é o espírito reencarnado. Então, da mesma forma que as existências anteriores nos trazem experiências, da mesma forma que os nossos anos de vida nos trazem experiências para o corpo. Né? A gente já passou por experiências anteriores que, quando hoje a gente convive, ou a gente passa por algo mesmo que diferente, mas a vivência anterior agregou conhecimento que fará com que possamos lidar da melhor forma possível no presente. Quero lhe lembrar que todo esse conteúdo que nós fazemos a cada semana, eles ficam aqui no próprio Instagram, lá no Rios, mas também eu procuro, não dando nenhum problema, levar para o meu canal do YouTube, Aníbal Albuquerque. E também para o Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque, onde o conteúdo fica também em vídeo. Mas você pode ouvir no seu carro, em outro local e tudo mais, tá bom? Vamos continuar. Deus, e aí continua ele justificando, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas ou espíritos desigualmente perfeitas. Todos nós temos que partir de um mesmo princípio. E as conquistas são individuais. As conquistas são pessoais. São méritos meus. São méritos seus. E isso é fantástico, porque nos dá autonomia. Isso nos traz um grau de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de maturidade à proporção que vamos progredindo. Nos torna, que eu gosto sempre de dizer, eu, como você, é sujeito de sua história e eu sou sujeito de minha história. Eu sou o principal protagonista. Eu não posso estar delegando a minha felicidade para terceiros. Então isso é fantástico, porque ele faz isso. Então, com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos, nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, igualdade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Olha que interessante isso. Então, as diferenças que hoje vemos no presente, eu preciso compreender que esta alma que está reencarnada tem experiências, histórias anteriores. Imagine que eu tenho um grande livro da vida, onde a cada reencarnação é um capítulo que se abre para ser escrito. Se hoje eu estiver no capítulo 50, né, depois de 50 reencarnações, a minha história de hoje ela é única. Eu vou escrever do jeito que eu quiser, eu posso reescrever. Mas ela tem um vínculo com os 49 capítulos anteriores, que foram me ensejando aprendizados, mas também foram me ensejando consequências dos atos que eu cometi. Isso é fantástico, porque eu posso, com esse crescimento, com as minhas escolhas, com o meu livre-arbítrio, eu posso transformar. Eu posso me libertar dos meus agrilhões, dos meus problemas, do que eu tenha causado para mim ou para terceiros. A esse raciocínio, continua Kardec, serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita. Ou seja, será que eu não venho com alguma intuição, com alguma noção? E aí continua ele, não. Partimos de um fato patente. Então, Kardec não partiu de uma suposição gratuita para chegar a essa conclusão. Ele diz que não. Ele diz que partiu de um fato patente e incontestável. As desigualdades, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes
filosóficas ou teosóficas, explica o que acontece por conta dessas diferenças. Ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica, a teoria da reencarnação. Olha que legal isso. A teoria da reencarnação que Kardec entrou em contato, e ele também era um cético no início, ele era descrente, ele não queria, quando a gente olha a biografia de Kardec, quando a gente assiste ao filme Kardec, a gente vê que ele foi convidado pelos seus amigos para participar de uma reunião mediúnica e ele se nega. E quando insistentemente o convidam e ele vai receoso, ele vai, ressabiado, desconfiado, não acreditando. Mas quando ele se depara com aquele conteúdo profundo, inédito, percebe que muitas respostas ali obtidas estavam além do grau de intelectualidade dos presentes, inclusive dele, que era um estudioso. Percebe que muitas respostas ali apresentadas e trazidas foram questionamentos que passou pela mente de muitos filósofos da antiguidade. Olha que interessante isso. Então, ele percebe que, por meio disso, começou a compreender melhor a justiça de Deus. Começou a compreender melhor o porquê das diferenças, o porquê da felicidade de uns, o porquê da infelicidade de outros. E com tudo isso, ele percebe que Deus está no comando, mas que ele não é temperamental ou que gosta de mais um do que de outro. Olha que legal isso. Olha que interessante. Então continua ele. Ele comenta que alguns espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos nós somos susceptíveis de progredir. Isso é um conforto, é um alento. Isso é fantástico, porque nos traz, não existe pena eterna. Ela será eterna enquanto eu ficar na teimosia. E essa pena, na verdade, é a consequência dos meus atos, não é castigo de Deus. Deus nos ama. Jesus já fala disso. A sua lei funciona de uma forma que ele não precisa estar fazendo joguete com um ou com outro, ou interferindo nas regras, no dia a dia. Não precisa. E enquanto eu não me convencer, enquanto eu não perdoar, enquanto eu não quiser me renovar, enquanto eu ficar aprisionado na minha história do passado, com meus problemas, com as minhas dores, com o meu ódio, com a minha vingança, eu não vou adiante. Eu não me liberto daquele sentimento de culpa ou daquele entendimento que eu estou sendo penalizado. É só a lei de causa e efeito funcionando. O efeito, consequência do que eu estou fazendo. O William Zamâncio, grande irmão de doutrina, comenta assim: o vitimismo sempre vai atrasar a vida. É verdade. Quer ver outra coisa que atrasa a nossa vida? O remorso. Porque o remorso, eu compreendo que eu errei, que eu me arrependo, mas eu não me perdoo. E aí eu fico remoendo, dizendo que eu não sou merecedor. Tudo bem, é importante o arrependimento, mas eu preciso aprender. Eu preciso me auto-perdoar para eu continuar a minha caminhada, para ir adiante. Então, o William trouxe aí o vitimismo, legal. Eu acrescento o remorso como um grande problema, um ácido que nos corrói o nosso espírito. É um câncer para o espírito. Como eu também vou falar da falta do auto-perdão. Eu preciso aprender a me perdoar, porque é andando para frente, caminhando, que eu vou encontrar novas possibilidades de me reconciliar com aquele irmão a quem eu cometi uma falha.
de resgatar uma inimizade, um relacionamento difícil, porque enquanto eu ficar no remorso, eu não consigo reencarnar. E eu não reencarnando, a não ser que seja compulsório, eu não tenho a oportunidade de o amor prevalecer. Porque às vezes inimigos se encontram dentro de um lar, às vezes no trabalho, às vezes na casa espírita, nos ambientes que convivem, né? Williams, o remorso pós-morte é muito difícil para quem já partiu, é verdade. E o pior é que sem o corpo, eu fico vivenciando aquilo o tempo todo. Eu preciso ter uma ruptura nesta linha de pensamento. Eu preciso romper com este passado para poder aceitar o presente e construir o futuro. É tão interessante, outro dia eu vi uma frase com um meme assim: por que o para-brisa, ou seja, o caminho que me mostra para frente, para-brisa de um carro é tão grande e o retrovisor para eu olhar para trás é tão pequeno? Serve não para eu esquecer, porque preciso aprender. O que é que eu aprendo com as experiências anteriores? Mas é aqui para frente que estão as novas possibilidades e as novas oportunidades que eu preciso encontrar, que eu preciso construir, para que daí eu possa viver, reconciliar-me com o meu inimigo, reconciliar-me com aquele a quem eu causei algum dano, reconciliar-se comigo mesmo. Porque às vezes eu fui o maior problema para a minha existência anterior. E eu necessito, com isso, me libertar para receber, conseguir enxergar todo o amor de Deus que Ele nos presenteia. Olha que interessante isso. Então, ele vai trazer mais algumas questões, mas eu não vou entrar, eu vou parar por aqui. Já adianto que provavelmente a gente vai para uma terceira parte. Vou fazer uma olhada na semana, né? Vou dar uma analisada. Nós estamos, para relembrar, no Livro dos Espíritos, pegando alguns pontos para a nossa reflexão do capítulo 5, que são considerações sobre a pluralidade das existências, tá? Onde Kardec aqui não faz perguntas e respostas aos espíritos, mas ele simplesmente vai fazer o quê? Fazer um arrazoado filosófico, né, racional destas considerações que nós começamos na semana passada, hoje estamos fazendo novamente, a gente aqui vai encerrando, sempre é de 5 a 5h30, o Entardecer Espírita. Hoje aqui no começo já teve a minha neta Liz, já teve o Tigrão latindo e aparecendo por aqui, porque ao vivo tem disso, já apareceu até Beija-Flor aqui atrás de mim, voando, né? E esse conteúdo, você vai encontrá-lo aqui no próprio Instagram, a gente vai já publicar e depois eu procuro sempre baixar para levar para o YouTube, no Aníbal Albuquerque, e também no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Se você gostou, mesmo que tenha assistido ao vivo, ou se chegou depois, você poderá reassistir desde o início, né? Até porque tem pontos que você não viu. E se está gostando, curte, porque isso ajuda, é um retorno para a gente, mas bem também um retorno para que o conteúdo seja levado a mais pessoas, que você também possa nos ajudar compartilhando. Desejo um resto de domingo abençoado, que você tenha uma semana iluminada e possa construir, possa fazer, ter a consciência do caminho que você está construindo para você e para todos aqueles que estão em seu entorno. Desejo muita paz, muita luz. Fica com Deus e que assim seja. Paz e luz. Amém.